essa questão do progresso, ela precisa muito ser analisada. Aí, vocês aí, ó, estão vendo? Ah, gostou? Opa! Isso. Então, essa questão do progresso, ela precisa muito ser pensada nesse sentido, porque foi o que Paulo falou, então o progresso às vezes não é bom, Luiz falou também. Exatamente. Então, por isso que nós estamos estudando para aprender. Por que as empresas não fazem nada? Por que as indústrias não fazem nada? O bem da verdade é que quando se iniciou todo esse processo, não havia nenhuma preocupação com o impacto que isso poderia ocasionar. Os donos... Desliga aí o áudio. Já posso fazer uma pergunta? Fala, meu bem. O mundo não tá assim, não, né? Claro que tá. Você que tá pensando. A gente viu aquele vídeo lá de ciências, né, que eu mandei para vocês. O vídeo de ciências, ele mostrou o quê? Ele mostrou que no ano passado nós já tínhamos esgotado todos os recursos que o planeta dispõe, já estavam esgotados, né? Eu não me lembro agora se era mês de setembro ou mês de julho, mas eu acho que é no mês de setembro. Ou seja, Nossa, a gente tá... Então, assim, o ritmo tão acelerado da indústria no mundo hoje... Só um minutinho, só deixa eu concluir. O ritmo tão acelerado da indústria hoje no mundo está esgotando os recursos e a capacidade do planeta responder, Laura. Então, a preocupação é muito grande. Especialistas já dizem que quando nós chegarmos em 2030, é possível que não haja água potável disponível para a maior parte da população do mundo. Então, a indústria gasta muita água, a produção, por exemplo, de carne, a produção de leite, a produção de alguns tipos de culturas naturais. Mas como nós faríamos para isso não acontecer? Oi? Mas como nós faríamos para isso não acontecer? Porque se chegar 2030, vai estar com... Pois é. 14 anos, eu vou morrer já, todo mundo morre. Então, é isso que nós estamos pensando aqui, né? É isso que nós estamos pensando. O que você acha que a gente poderia fazer, modificar, para que a gente não tivesse, a gente pudesse ajudar nessa realidade que nós vivemos hoje? Fala, Laura. Eu acho que a gente poderia não jogar lixo. Oi? Tia. Eu acho que a gente não poderia jogar lixo, evitar indústrias. Por que nós não temos indústria de vassoura, né? Você disse a gente não jogar lixo e a última coisa a tia não entendeu. E evitar de ter muitas indústrias. E meu gato tá aqui em cima da minha mãe também. Fala, Luiz, o que você ia dizer? Eu gostaria que, tipo, não tem as indústrias, essas fábricas, para não jogar muita fumaça, assim, no ambiente. Quer dizer, não jogar nenhuma fumaça no ambiente. Também não jogar lixo, assim, no mar, para os peixes não morrer, para a água não ficar poluída. Então, olha só, quando iniciou a industrialização, não se tinha nenhuma preocupação. Hoje em dia, Luiz e Laura, já existe, e quarto ano todo, né? Hoje em dia já existe uma série de leis que as empresas precisam cumprir, tanto relacionada aos trabalhadores, que melhorou em partes a qualidade de vida dos trabalhadores, porque hoje tem direitos trabalhistas, quanto também na parte do ambiente, do meio ambiente. Porque hoje as empresas são obrigadas a colocar filtros nas fábricas, por exemplo, para não permitir que saia todos os poluentes na fumaça, fazer estações de tratamento, mas mesmo assim o impacto ainda ele continua grande. Quando Laura falou de jogar menos lixo, para que a gente jogue menos lixo, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, Jamila, a tela, você deve ter mudado a sua tela aí no tablet. Ô, tia. Para outra tela que vai aparecer. Tia, Pedro saiu da reunião. Saiu, ele deve entrar de volta. Turma, então é isso. Para a gente jogar menos lixo no ambiente, a gente precisa fazer o quê? Consumir menos, consumir com mais consciência. Então, tudo que a gente quiser comprar, a gente precisa se questionar. Só um pouquinho. Tia, cadê a tela? Não tá compartilhando para mim. Ô, Jamila, é porque você mudou o seu modo de exibição. Dá uma olhadinha aí no seu dispositivo que você mudou o modo de exibição, porque a tela está sendo exibida assim. Realmente, Paulo... Pronto, voltou. Isso, realmente, Paulo, é muito triste mesmo. Então, pensa isso, pessoal. Se nós consumirmos menos, se nós tivermos mais consciência, vai ajudar. Mas o impacto é muito grande. Lembra, em 2015, se eu não me engano,
teve um acidente em Mariana. Muitas pessoas morreram, mineração de ferro. Brumadinho? Quando foi o ano passado, teve também o quê? Brumadinho. Brumadinho, aquela represa de É, a contenção barragem de Brumadinho. de resíduos da mineração do ferro rompeu. E milhares de pessoas morreram, além do E ainda tem impacto gente ambiental. desaparecida aqui. Fecha aí o áudio, Jamila, que está conversando e está atrapalhando aqui. É Little Me. Pessoal, o impacto ambiental daquele acidente de Brumadinho, até hoje nós não conseguimos quantificar totalmente, porque foram ecossistemas que foram destruídos. Então, a ação do ser humano no planeta, infelizmente, não está sendo como Deus planejou. Quando Deus criou o planeta e Ele preparou todos os ambientes que nós estamos estudando em ciências, Ele fez isso entregando para o ser humano para que o ser humano cuidasse. E será que o ser humano, de forma geral, o planeta está na maneira que está, o ser humano está fazendo bem a sua parte? Não. Não. Então, a gente precisa ter mais consciência sobre isso. Então, a gente tem que pensar o que a gente consome, como que a gente descarta o nosso lixo, se a gente pode reaproveitar e evitar muito lixo. Só que o nosso lixo pessoal, se não for uma consciência de muitas pessoas, não vai ter muito impacto. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, na verdade. E as indústrias estão sendo levadas a fazer a parte dela. Tem aí conferências de clima que colocam alguns requisitos que os países precisam cobrar das indústrias. Só que isso tudo é um processo, né? Que talvez seja não tão ágil quanto nós gostaríamos e quanto o planeta precisa nesse momento, mas é algo que vai acontecendo. Porém, nem sempre, pessoal, acontece como deveria. Infelizmente, ainda há muitas pessoas que burlam as regras e as leis para não fazer o que deveria. Fala, Paulo. Então por que as pessoas não acabam com as indústrias? Pois é, porque é isso que nós vamos até pensar agora, né? Tem mais algumas pessoas que levantaram as mãos. Deixa eu ver quem é. Peraí, Quem que quer falar? Tia, eu acabei de sair do grupo, mas eu tô no grupo. Jamila, você quer falar, meu amor? Tia, eu tô no Zoom, mas queria eu tô botar no na tela. grupo. Eu não tô vendo ninguém. É porque você mudou a tela aí, Paulo. Dá uma olhadinha. Fala, Jamila, qual a sua pergunta? Ou sua Uma observação? pergunta, é um comentário da tela que tá aí. Da tela, né? Já vai falar sobre essa tela agora. Meus amores, nessa tela a gente vê, e aí, Paulo, a gente vai chegar na conclusão da sua pergunta, porque o seu questionamento ele é muito importante. Então, a gente vai chegar nessa resposta. Olha aqui nessa tela. Nessa tela a gente está vendo uma espécie de um gráfico que mostra, só que esse gráfico tem uma foto aqui que deixa ele mais bonito, né? Uma espécie de um gráfico que mostra como que está distribuída a população do mundo todo em cidades. Então, em 1900, que está aqui, ó, em 1900, somente 10% da população do mundo morava em cidades. Todos os outros 90% moravam aonde? No campo. No campo. Quando foi em 2007, pessoal, há 13 anos atrás, 2007, nós já atingimos a margem de 50% de pessoas vivendo em cidades. Hoje, nós ainda não estamos em 2030, ainda faltam aí 10 anos para 2030, mas a estimativa é que em 2030, 60% da população do mundo mora em cidades. Hoje, nós já temos aí um percentual aproximado de quase 60% da população do mundo, já estamos nesse percentual aproximadamente aqui, desse gráfico que está um pouquinho, que talvez não esteja tão atualizado. E a perspectiva é que em 30 anos, 75%, ou seja, de cada 10 pessoas, 7 ou mais morem numa cidade. Já imaginou isso? Então, isso mostra o porquê que as indústrias não acabam. Porque na cidade, Paulo, criam-se algumas necessidades que são produzidas pela indústria. E até mesmo no campo, nós vimos ontem na aula de geografia, não vimos? O campo hoje ele tem uma interdependência com a cidade. O campo se utiliza de muito do que é produzido na cidade, não é isso? Que nós vimos ontem? É exatamente isso. Então, pessoal, essa é uma equação que fica cada dia mais preocupante.
E porque hoje em dia as indústrias não acabam porque também tem interesses financeiros, Paulo. Existem muitos interesses financeiros. Muitas pessoas trabalham em indústrias e também muitas pessoas, que na verdade não muitas na perspectiva da maioria, mas algumas pessoas ganham muito dinheiro. E eles têm os seus próprios interesses e é por isso que não acaba. Então, por isso que hoje o tema da nossa aula é dilemas do progresso. Quando a gente pensa em progresso, a gente olha para um lado positivo, o avanço da tecnologia, o avanço de muitas vezes confortos e situações que nós gostamos muitas vezes de viver, novos produtos, novas propostas aí apresentadas pela indústria, mas o resultado de tudo isso acaba sendo muito preocupante, né? O impacto é muito grande. Pode falar, Laura. Tia, eu só quero falar a última vez. Mas Fala, eu vou deixar Paulo. ela. Depois Laura fala então. Fala, Paulo. Mas as indústrias de leite poderiam acabar, porque a gente tem vaca, eles pegam as vacas e misturam com uns remédios doidos. Sim, que é por quê? Por que é feito isso na indústria? É feito isso na indústria, Paulo, porque precisa conservar, por um lado, precisa conservar, por isso coloca-se alguns aditivos para conservar, para não estragar. Por outro lado, eles estudam maneiras de ter mais lucro com a mesma quantidade ou com menos, para poder ter mais ganho. E a outra questão, Paulo, é que nem na cidade, quem que vai ter uma vaca na cidade? Então, quanto mais pessoas morarem... O velho fazendeiro que veio para a cidade. Pois é. Quanto mais pessoas morarem na cidade, menos pessoas, por exemplo, pode ter uma vaca, uma galinha, pode ter uma plantação, e aí acaba comprando, né, dessas indústrias. Tia, Fala. a única coisa que falta para isso aí do mundo acabar é 100%, ao invés de 99% morar na cidade, 100% morar na cidade. É isso que falta pro mundo acabar. A gente vê que vai ficando impraticável, né? Vai ficando impraticável essa vida na cidade. Muito bem. O que mudou? Agora eu quero a participação de vocês. Cada um vai falar uma vez, tá bom? Vou começar pelo Israel. Israel, o que mudou nas cidades antigas para cidades medievais e para cidades atuais? O que você pode dizer como um exemplo de algo que mudou? Esse negócio de o que mudou. Eu não gosto. Eles foram Mesma coisa tendo mais indústrias, foram deixando de morar nos campos, fizeram prédios, começaram a morar amontoados. Então, vamos colocar aqui as moradias, né? Como que era a moradia na cidade antiga, por exemplo? Eram casas... de madeira. Simples. Eram casas mais simples. Estas casas lá nas primeiras cidades, ó, se vocês voltarem lá no livro, a gente vai ver. As casas nas primeiras cidades, elas eram casas simples, casas baixas, e elas tinham poucas casas nas cidades, né? Então, nas cidades antigas, poucas casas que nós tínhamos. Nas cidades medievais, fala. Eu posso falar? Pode. Antes na cidade, não tinha muitos prédios, não tinha muitas indústrias. Aí evoluindo nos anos, aí construíram mais fábricas, aí foi poluindo mais o ambiente, né? Exatamente. As cidades medievais, elas tinham o quê? Castelo! Elas tinham muros, castelos, mas quem que morava nos castelos? Só os nobres, né? Os ficaram na casa simples. Isso, os mais simples moravam em casas como? De madeira, que até pegava fogo, lembra? E nas cidades atuais, nós temos o quê? Prédios, Fábricas, casas altas, prédios, né? lojas, Prédios, bancos, comércios. bancos. Isso. Não vai caber aqui, mas tá bom. Muito bem. Como que era o trabalho nas cidades antigas? Quem eram os trabalhadores? Os homens e os jovens. Oreiro. Os homens. os escravos, mulheres. Não, nas cidades antigas nós tínhamos Soldados. artesãos, o trabalho ele era bem artesanal. Soldados. Tia, eu acabei de lembrar uma coisa aqui. Os nomes. Começou por Sir, depois por Dom. Peraí, pessoal, vamos falar um de cada vez. Paulo, fala você, o restante espera a sua vez. Tá bom. E os nomes? Também mandou. Começou com Sir, depois com Dom.
tipo Dom Pedro I, e depois foi para os nomes mais modernos, tipo Enzo, deixa eu até pensar. a maneira das Tia, pessoas se chamarem. Anderson, que é nome de Tia. pobre. Ah, Antigamente era soldados, agora atualmente é policial, né? Pedro falou soldados também, né? Artesãos, soldados, e nós tínhamos os governantes, não é isso? Metalúrgico. Oi? Metalúrgico? Nas cidades medievais, nós tínhamos ainda o quê? Artesãos, que mais? Nós tínhamos agora também Governantes. exércitos de proteção. Governantes. O que é isso? Ainda falta muito. Um minuto. Come a pausinha para Muitas guerras, né? Essas rádios atrapalhando a voz da professora. E nós tínhamos também o quê? Alguns navegantes, não é isso? Navegantes, comerciantes começaram a surgir com essas navegações, isso na Idade Média. Agora, no nosso tempo atual, nós temos o quê? Nós temos pessoas que trabalham como? Indústria, Vendendo. comércio, que é vendendo, serviços, Polícia! que é, por exemplo, saúde, tudo mais. Médico. Policiais. Médicos. Comida. Comida está na parte de comércio e serviços. Médico também está na área de serviços, tá? Então, isso. Vamos falar um pouquinho como que era a qualidade de vida dessas pessoas. Ali ficou um pouquinho horrível. Nas cidades antigas, vocês acham que a qualidade de vida era boa, média ou ruim? Péssima. Ruim pros pobres, né? Lá nas cidades antigas. Péssima. Por que era péssima? Que era horrível. Eles não tinham dinheiro. É bom pros nobres e os pobres não tinha nem. Lembra que lá na cidade... ruim pros pobres e é bom pros ricos. Pessoal, lembra que... Médio. Fecha o áudio aí um pouquinho que eu vou falar. Lembra que na cidade antiga, nós tínhamos aí... nas cidades antigas, as pessoas eles trabalhavam com artesanato, eles trabalhavam normalmente produzindo aquilo que eles mesmos consumiam. As cidades eram menores, as cidades elas se organizavam próximas a rios, onde eles construíam suas casas, tinham espaço para os animais. Então, a qualidade de vida ela era como? Ela não era assim. Média. Por que vocês acham que é média? Porque tem o próprio espaço, né? Mas hoje atualmente seria bom, porque hoje tem espaço dentro. O comércio, eles trocavam mais, né? Eles tinham mais condições de fazer boas negociações. À medida que isso foi mudando, pessoal, o que foi acontecendo? Foi aumentando. Oi. Eu vou falar o meu motivo por que eu achei média. Porque não é péssima, não é uma condição péssima. E nem ruim. Não é uma condição boa. Eu só sou uma péssima. Tia, Oi. tia, Oi. médio porque tem uma cidade pequena, mas tem tudo nessa cidade. Sim, uma cidade pequena. Tudo pra viver. Tudo pra Mas viver. tem tudo, né? Isso aí. Pessoal, eu vou avançar, senão não dá tempo da gente terminar. Mas o que eu queria que a gente parasse para pensar é fazer essa análise mesmo. Essa análise de que, será que a qualidade de vida foi melhorando ou foi piorando? Será que hoje, nas cidades, é melhor ou pior? Né? Então, o que a gente pode deduzir disso? Para a gente poder ter uma opinião de como a gente vai atuar. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui para a gente fazer a leitura e também, senão a gente não vai conseguir terminar a aula. Vamos lá. Contradição. O que é uma contradição? O que é uma contradição? Cadê? Todo mundo foi embora? Oi, não, eu tava conversando com o Paulo aqui. O que foi? O que é uma contradição? Tia, tem que procurar no dicionário?
Não precisa. Contradição, pessoal, é parecido com dilema. Contradição é algo assim que é bom, mas é ruim. Isso é uma contradição. Então, antigamente era uma contradição? Né? Vem de contrário. Então, hoje, a gente vai fazer a leitura e aí depois vocês vão fazer a atividade da página 99 e 100. A leitura é na página 99. Para a gente encerrar aqui, eu quero pedir para vocês me ajudarem com a leitura, que a gente já está acabando a aula já. Então, vamos lá. Jamila, lê para mim o primeiro parágrafo. Jamila? Jamila, você tá mutada. É a página 99? Isso. Lê bem pertinho de onde sai o áudio aí, para poder a gente ouvir bem. Eu não sei de onde sai o áudio. Melhorou bem. Os dilemas do progresso, pode ler. Ao longo do século XX, não somente no Brasil, mas também em outros países do mundo, um grande número de pessoas migrou para as cidades em busca de trabalho, moradia, educação, saúde e etc. Tudo isso em virtude de que é na cidade que boa parte desses recursos está concentrada. Tia, eu posso ler o próximo? Laura, leu para mim o próximo. Laura, tá aí? Laura? Oi, tia. Lê para tia o segundo parágrafo. Ô, tia, desculpa, é porque o celular da minha mãe tá descarregando, tá dando estranho aqui. Tá. Dá para você ler ou não? Não. Tá. Então, lê para mim, Lise. Atualmente, a maior parcela da população mundial vive em cidades cuja estrutura oferece estradas, pontes, ruas, edificações, redes de transporte e comunicação e tecnologia. Da mesma forma, grande porcentagem do que consumimos, roupas, calçados e alimentos, é proveniente da produção industrial e é vendida em estabelecimentos comerciais. Muito bem. Quem que queria ler? A Joab ou Luiz? Luiz! Então vai, Luiz. As pessoas que moram nas cidades vivem uma contradição. Por um lado, beneficiem-se da presença das maravilhas eletrônicas, frequentam shoppings, viajam de carro, trem ou avião e podem conhecer outros lugares. Por outro, enfrentam graves problemas, como cidades poluídas, trânsito barulhento e congestionado, pobreza e violência nas ruas. Muito bem. Deixa eu ver quem que eu vou para o último. Joab quase não falou nada hoje. Lê o último parágrafo para tia. Tá. O progresso econômico e tecnológico trouxe grandes benefícios e bem-estar para as pessoas. Em contrapartida, surgiram muitos problemas e desigualdades sociais. Então, pessoal, deu para entender o que é contradição e o que é dilema? Então, por um lado é bom, mas por outro lado é muito preocupante. Por um lado tem bons resultados, mas por um outro lado tem resultados péssimos, como a poluição, a desigualdade social e outros que a gente viu aqui, né? Pobreza, violência, coisas desse tipo. Turma, Um tiro levar um tiro. E é importante para nós concluirmos esse conteúdo. É importante que nós tomemos as nossas decisões de consumo, de atividades que nós realizamos baseados no que for melhor para o nosso planeta, no que for melhor para a nossa subsistência, porque nós, dessa maneira, estamos destruindo o nosso planeta. Então, nós precisamos buscar um meio de vida que destrua menos. Então, por exemplo, é melhor
para o consumo, você comer algo que vem em pacote ou, por exemplo, uma fruta que só vai ter a casca, que é um lixo orgânico. Fruta. Isso é melhor também para a sua saúde. Eu como a casca também. Isso aí, quando Eu come a também. casca, não precisa nem jogar no lixo, né? Então, pessoal, é isso que a gente precisa concluir. Isso aí, Isabelle, as frutas. Então, todas as decisões que nós formos tomar, será que eu preciso mesmo ter tantos brinquedos? Ou será que mesmo que eu preciso comprar cada vez mais? E tudo coisa, né, que vai gerar mais lixo, que gerou poluição, que gerou a poluição antes na fabricação? Então, é essa a reflexão de hoje. Vocês vão fazer o Trocando Ideias, o cabeçalho é no caderno, com a data de hoje, e também a página 100. A página 100 vocês vão fazer uma pesquisinha a respeito das moedas, né? Quem foram as pessoas que aparecem aí nas moedas e por que elas marcaram a história e estão na moeda. Responder a número 2, e aí a tia vai enviar... Gente, Pedro, você que está cantando, canta não. A gente já está encerrando, estamos nos últimos minutinhos. E aí vocês vão fazer essas 2 tarefinhas para casa. Eu vou mandar a correção para vocês estarem vendo. Algumas são respostas pessoais, então tem que mandar para a tia corrigir pessoalmente, tá bom? Último recadinho de hoje. Tem muita gente que não está me mandando as tarefas corrigidas e tia está preocupada porque pode ser que esteja acumulando aí. Então, manda para mim as suas tarefas, tá? Para você não acumular e nem acumular para a gente. Completa o livro. Na próxima semana a gente está encerrando esse livro, todas as disciplinas. Então, aquilo que ficou para trás, você completa, porque daqui a pouco, em breve, depois dos testes que nós vamos fazer, vocês vão devolver o livro para mim na escola para eu poder dar nota nos livros. E eu vou dar nota de acordo com as atividades realizadas, se foram corrigidas, se foi feito com capricho, a participação de vocês, tanto no grupo quanto nas aulas, né? E também as atividades que foram me mandando durante aí os nossos estudos. Temos 2 meses já de aula online. E aí, por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Vocês são o time campeão do meu coração. Obrigada. Tá com muita saudade de vocês. Tchau. Alguém já saiu, né? Já saiu Laura. Não, Laura tá aí, saiu foi Pedro. Deixa eu fazer oração aqui já. Vamos fazer a oração aqui. Vamos ver se vai dar. Vai dar tempo. Quem que pode orar? Quem que quer orar? Quantos voluntários? Jamila? Eu orei ontem. Eu não. Ontem. Não foi Jamila ontem? Fui eu. Foi ontem, Jamila. E Joab, acho que fui foi eu ontem. Por isso que eu não sou voluntária. Pode ora você. Tô com fome. Então tá bom. Então vamos orar. Feche os olhinhos, posição de oração. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela vida destas crianças, pelo cuidado que as suas famílias têm tido com elas, pelo cuidado que o Senhor tem mostrado também com cada um de nós neste momento. Queremos entregar as nossas vidas em tuas mãos. Nos dê uma boa tarde hoje com a tua presença. Abençoe as nossas famílias e as necessidades que cada um tem. Fica conosco, é o que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus amores, fiquem com Tô Deus. com fome. Amanhã, vai poder cantar agora, Jamila. Tchau. Tchau, amores. Até amanhã. Vou sentir saudade.